A gestão do desembargador Elvésio Moura dos Santos, biênio 2007-2009, não se limitou a administrar o presente, mas sim a projetar o futuro, deixando um legado duradouro de modernização, especialmente na infraestrutura do tribunal. Ele idealizou, projetou e impulsionou o Complexo Trabalhista de Goiânia, lançando as bases para sua construção, licitando a obra e deixando o orçamento aprovado para a infraestrutura. A iniciativa garantiu que a Justiça do Trabalho em Goiás pudesse contar com uma infraestrutura física moderna, centralizada e definitiva. A gestão promoveu ainda o reforço no quadro funcional, com a criação de novos cargos de magistrados e servidores e uma política ativa de valorização das carreiras. Paralelamente, Elvésio Moura dos Santos demonstrou um profundo senso de modernidade ao iniciar a implementação da virtualização do processo judicial, preparando o tribunal para a era digital. Me senti muito honrado ao ser eleito pelos meus pares para ocupar esse importante cargo de presidente do TRT da 18ª Região. Me lembro que no meu discurso de posse elenquei esses projetos que na época eram meros sonhos, mas eu sabia que eu precisava de melhorar as instalações físicas do tribunal. Antes de tomar posse, me lembro que nessa sala me reuni com alguns dos meus futuros assessores, me lembro que estava o Dr. Álvaro, e eu era o vice-presidente da então presidente Dora Maria da Costa, hoje ministra Dora Maria da Costa. Eu disse, olha, presidente, eu tenho a ideia de construir um fórum trabalhista. Se me permitir, eu vou começar a trabalhar, adiantar algumas etapas e eu não preciso deixar para quando eu tomar posse. E ela, muito gentilmente, disse, pode tocar em frente. Então me ocorreu de construir num único local uma obra que pudesse abrigar todos os segmentos e todas as pessoas. E a minha ideia era construir um fórum. A ideia do fórum evoluiu para o complexo. E por que evoluiu para o complexo? Porque era o grau de dificuldade de você conseguir uma aprovação de um projeto e verba no fórum, ela seria basicamente a mesma dificuldade de construir o complexo todo. A outra que foi da informatização. Nós vivíamos uma época em que estávamos migrando do papel para o processo eletrônico. E esse processo nós começamos a implementar na minha gestão e fomos colocando em prática. Não que eu comecei do zero, eu dei continuidade a projetos de processo virtual que já existia antes da minha gestão. A outra meta foi a aprovação de cargo de desembargador e de servidor. Tomei conhecimento que havia um projeto de lei que estava em torno de 4 anos parado em Brasília. Então, localizei com quem estava o projeto. Fui lá, conversei com esse juiz. Sei que havia dificuldade de aprovação de cargos. Conseguimos aprovar no CNJ. De lá nós levamos para o TST, do TST para o Congresso. E no Congresso fui em todas as comissões da Câmara. E quando então eu deixei a presidência, esse projeto de lei, tanto de criação de cargos quanto de criação de desembargadores, passando de 8 para 13, eu só não deixei sancionado. A outra meta era da questão do relacionamento das pessoas. Eu sempre tive a filosofia de que o seu local de trabalho tem que ser um local agradável, tem que ser um local que você saia com disposição da sua casa, sabendo que você vai para um ambiente em que você vai se sentir bem. E nós conseguimos fazer um trabalho que, ao final da minha gestão, modéstia à parte, mas eu penso que tanto o clima entre os servidores quanto o clima entre os magistrados estava um clima de muita amistosidade, um clima de muito bom relacionamento.